Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? E aos ouvintes também, louvado seja Deus. Vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 30, que diz assim: Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e o tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizem: Quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver a quem isto fizera, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meus ouvintes da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma mulher que sofria de uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela padecia com essa enfermidade. Louvado seja Deus. Há 12 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Até o dia que ela teve um encontro com Cristo. A partir do momento que ela tocou, porque ela, pela fé dela, ela disse: se tão somente, ela ouviu falar de Cristo, Cristo estava passando ali na multidão, mas ela disse: se tão somente, a fé dela era tão imensa, que ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o teu problema? Louvado seja Deus. Porque esta mulher tinha esta fé, louvado seja o nome do Senhor. E ela creu no que ela acreditava, que era em Cristo, que curava. Cristo curava, salvava, libertava. E ela sabia que essa fama de Cristo estava a todo redor ali. Todo mundo já sabia de Cristo. E ela pensou: se ele está passando por aí, então é a minha oportunidade, louvado seja Deus. A tua oportunidade, louvado seja Deus, meus ouvintes, pode ser hoje, para tu tocar nas vestes de Jesus Cristo. Porque é pela fé que a gente toca nas vestes de Cristo. Ela teve fé, tocou nas vestes de Cristo e ela foi curada daquele mal. O fluxo de sangue foi estancado, louvado seja Deus. Ela já tinha gastado tudo quanto tinha, louvado seja o nome do Senhor, e só ia de mal a pior. Os médicos não resolviam nada, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que até os médicos diziam que não tem mais jeito, louvado seja Deus. Mas Cristo, Ele é a salvação de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus ouvintes da palavra de Deus, estou aqui pregando esse Cristo, louvado seja Deus, a qual eu creio, louvado seja o nome do Senhor, a qual essa mulher creu, que tocando nas suas vestes, ela ia ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus ouvintes, louvado seja Deus. Cristo disse: quem me tocou? Louvado seja Deus. Porque Cristo estava passando entre meio à multidão. E os seus discípulos disseram: mestre, com essa multidão de gente, tu diz: quem me tocou? Mas Cristo sabia que uma mulher tinha tocado nele. Ele queria mostrar para os seus discípulos que mesmo a multidão, ele sabia quem está se aproximando de Cristo, quem está se aproximando dele. Ele sabe da tua situação, mas precisa, meus ouvintes, você tocar nas vestes de Cristo, louvado seja Deus, que as vestes de Cristo é tocada pela fé, é pela tua fé.
Qual é a tua dificuldade, louvado seja Deus, que você acha que não tem mais solução? Porque para esta menina, para esta mulher, louvado seja Deus, ela achava que não tinha mais solução. Mas ela ouviu falar de Cristo, louvado seja Deus. Só que ela ouviu falar, ela creu que ela ia receber a cura dela, porque Cristo já andava curando. Louvado seja o nome do Senhor. Andava curando coxo, paralítico, cego, louvado seja o nome do Senhor, até ressuscitando os mortos. E ela sabia que Cristo era a solução dos problemas dela. Como eu estou pregando hoje, que Cristo é a solução do meu e dos teus problemas. Entrega a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Se está pesado para ti, entrega a Ele. Troca pelo fardo de Cristo que é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta mulher estava com fardo pesado. Ela não estava aguentando mais, já tinha gastado tudo quanto tinha. Mas os médicos da terra não resolveriam o problema dela. Aquela cura tinha que ser as mãos de Jesus Cristo, tinha que ser Cristo pegando a causa dela, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz aqui, quem tocou nas minhas vestes? Ele sabia quem tocou nas vestes. Ele sabe a intenção do teu coração, mas precisa você dar um passo para Ele, precisa você se despedir, louvado seja o nome do Senhor, das coisas, louvado seja Deus, e poder ir ao encontro de Cristo, entregar a sua vida a Ele, louvado seja o nome do Senhor, deixar Ele tomar conta da sua vida, louvado seja Deus, porque se não for Cristo, meus irmãos, nada vai ser resolvido, porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado nas suas mãos, louvado seja Deus, nos céus e na terra, e debaixo da terra, louvado seja o nome do Senhor. Por isto que nesta noite, louvado seja Deus, eu quero mostrar essa palavra que diz, quem tocou nas minhas vestes? Você quer tocar nas vestes de Jesus Cristo? Venha a Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor, porque só assim você muda a sua vida. Louvado seja Deus. Só assim você muda a direção das coisas que não está dando certo na sua vida. Porque só Cristo é a solução dos teus problemas. Louvado seja Deus. E ele disse, louvado seja o nome do Senhor, e ele disse, filha, a tua fé te salvou. Que maravilha, louvado seja Deus. Ela sentiu ali que Cristo, louvado seja o nome do Senhor, falou com ela, vai em paz, louvado seja Deus, e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque aquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que chega até a Cristo com o mal, louvado seja Deus, Deus o liberta, louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que tem o poder para libertar, para nos curar, para nos salvar, louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu entreguei a minha vida a Cristo e hoje estou aqui falando do amor dEle, falando do povo que serviu a Ele, dos discípulos que acompanhavam a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor, enviou a Jesus Cristo para que nós tivesse essa presença dEle, louvado seja o nome do Senhor, como um homem no meio de nós. Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe da situação de nossas vidas, mas nós temos que chegar até a Ele, para que Ele possa chegar até a nós. Como aquela mulher chegou até a Ele temendo e tremendo, a Bíblia diz que ela estava temendo, porque ela tocou em Cristo, e Cristo disse, alguém me tocou, e Cristo olhou para trás para olhar quem era, mas os seus discípulos disseram, mestre, tanta gente aqui, tu diz que alguém te tocou, mas Cristo sabia que alguém tinha tocado nele, porque dele saiu virtude, que quer dizer, dele saiu a cura, e Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que almeja, louvado seja Deus, que pede, Ele recebe, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso você tem que chegar até a Cristo, que nada vai acontecer se você não se entregar a Ele, não chegar até a Ele, assim como aquela mulher que creu e chegou até a Ele, tocou nas suas vestes, louvado seja o nome do Senhor, e foi curada do mal dela. Nesta noite você tem esse mesmo privilégio, louvado seja Deus, de se entregar a Cristo no momento que você estiver em qualquer lugar da casa, louvado seja Deus. Entrega a tua vida, se liga com o céu,
pede ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele vai interceder por você ao Pai, e a cura, louvado seja o nome do Senhor, e vai resolver todos os teus problemas, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo dessa forma porque eu creio nesta palavra, assim como todos, aquele que serve a Ele crê, porque aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor, ainda esteja morto, liberado. Por quê? Porque ele crê na palavra, na existência de Jesus Cristo. Que Cristo não veio aqui, louvado seja Deus, só para passear, não. Cristo veio com um objetivo, louvado seja Deus. Ele entregou ele como sacrifício para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher recebeu a sua cura. Louvado seja Deus. E você pode receber a sua também. É só tão somente crer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.